comigo. Tiani, me dá um dinheiro aí, Tiani. Oi! Que saudade! E do Também, Vitor tia. também. Vamos, gente, então, começar? Ô, Thales! Eu também te amo, Thales! Eu também te amo, Tiani. Ô, Tiani, para de atrapalhar, Tiani. Agora vamos começar. Parei. Nossa, Deus. Pode ministrar, Thales. Parei. Bom, ó, o tema que eu vou ministrar é o que tem por trás de um tempo difícil. O texto base que eu vou ler aqui, mas é só para a introdução, é João 16, 33, a parte B, tá? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A gente vive hoje, talvez, o tempo mais difícil da nossa história. O tempo mais complicado, um tempo que nós não sabemos o que vai ser amanhã, nós não sabemos se teremos vida, se teremos saúde, se teremos economia, se teremos emprego. Nós não sabemos de fato. Mas o que tem? O que nós podemos esperar para depois desse tempo? Para depois dessa crise de saúde, o que nós podemos esperar? O que vocês acham que nós podemos esperar? O que a gente vislumbra para depois desse tempo? Eu não vou abrir espaço para pergunta, porque senão a gente perde tempo. Mas a resposta para essa pergunta, o que teremos, o que seremos, ou o que poderemos fazer depois desse tempo de pandemia, depois desse tempo de isolamento social, depende de quem você foi, de quem você está sendo. E aí você saberá quem você será depois desse tempo. No livro de Samuel, 1 Samuel, conta a história de Davi. E ao decorrer de todo o livro, e mais para frente ainda em Crônicas, conta toda uma história da vida de Davi, que todos sabem. Davi era um jovem pastor de ovelhas, ele era o filho mais novo de Jessé. Davi era neto de Ruth com Boaz. Davi, enquanto os irmãos guerreavam, enquanto os irmãos serviam o exército de Israel, Davi cuidava dos pastos. Davi ficava lá tranquilo na dele, cuidando das ovelhas e do rebanho do pai dele. E Davi, enquanto ele estava no pasto, enquanto ele cuidava das ovelhas, ele aprendeu algumas coisas. Até que, depois que ele foi ungido, ele aprendeu algumas coisas. Todo mundo conhece a história que o profeta Samuel vai até a casa de Jessé para ungir e Deus manda ungir Davi. E Davi é ungido ali a rei. Só que Davi, ele é ungido a rei e ele continua trabalhando. E esse tempo que Davi continua trabalhando no campo, ele aprendeu a ser zeloso, corajoso e destemido. Davi, também nesse tempo, ele aprendeu que ele precisaria confiar em Deus para que ele pudesse dar conta da obrigação que foi dada a ele. E mais para frente, quando Davi, o rei Saul, ele peca e ele perde a presença de Deus. Ele não perdeu a unção de rei, ele perdeu a presença. A unção de rei estava com Davi. E quando Saul perde a presença de Deus, a falta da presença de Deus traz uma opressão, uma depressão, um espírito ruim começou a entristecer Saul. Esse espírito, todos os dias, sempre, com frequência, ele aparecia de diversas formas para entristecer Saul. E o que é um rei deprimido? Um rei que não quer sair do quarto, um rei que precisa de ver como estão os campos, como estão os seus exércitos, deprimido. Então, alguém conta para Saul que tinha um menino que ele sabia tocar harpa e que talvez esse toque dessa harpa fosse alegrar Saul. E Saul mandou que esse menino fosse
trazido até a sua presença. E chegou Davi lá, e Davi começou a tocar a harpa, e Davi se alegrou, e Saul se alegrou. A presença de Davi, o toque de Davi trouxe uma presença de Deus para próximo, para o lugar onde que Saul estava, e aquele espírito de tristeza de Saul se afastou. E a história segue. Chega um belo dia que Jessé manda Davi ir aos campos levar a marmita para os seus irmãos. Quando Davi chega lá no livro de 1 Samuel, a partir do capítulo 17, quando Davi chega lá, Davi se depara com um homem, um gigante, afrontando o exército de Saul, afrontando os israelitas. E aquilo incomoda Davi. E Davi diz o seguinte: olha, quem que é esse incircunciso para zombar do exército do Senhor dos Exércitos? E Eliabe, o irmão mais velho de Davi, repreende Davi no primeiro momento. Mas Davi ainda assim insiste. E Davi escuta no meio do exército a seguinte situação: olha, quem for lá e vencer o gigante, o rei tem uma recompensa. Ele vai dar ouro, a família não vai pagar mais impostos. E, além do mais, ele vai entregar a filha dele para casar com esse homem. E Davi, ele parou e falou assim: esse negócio me interessa. Eu tenho interesse nessa situação. Então, Davi, talvez hoje o nosso gigante seja esse tempo de medo, esse tempo de incerteza. Todo o exército de Saul estava parado ali de frente daquele gigante e todos ali estavam com uma incerteza. O que vai ser depois desse gigante? O que nós vamos ter depois dessa batalha aqui? E aí, algumas lições eu consigo tirar dessa história para a nossa vida atual. A primeira delas é que Davi não teve vaidade. Davi, quando Jessé unge ele rei, ele não falou assim: não, agora eu sou rei. Eu tenho a unção de rei, então agora eu sou rei. A unção, ela não te faz ninguém. Ela te capacita para ser alguém, para ser algo. Então não é porque Davi foi ungido rei que ele já era rei. Davi foi capacitado. E a partir dali, Davi começaria a aprender como reinar, como governar, como que ele deveria administrar aquela situação. Mais importante do que a unção é a presença de Deus. Saul, depois que ele peca, ele continua ungido, mas ele perdeu a presença. E é a presença de Deus que faz a gente cumprir, de fato, o que nós temos. Então, Saul não conseguia mais governar, Saul não tinha mais coragem para enfrentar o rei, porque ele sabia que a presença de Deus não estava mais com ele. A unção ele não perdeu. E Davi, ele não teve a vaidade de falar: não, pai, agora eu não cuido mais de ovelha, agora eu sou rei, agora vocês vão me servir aqui até eu assumir o trono, eu vou reinar aqui. Davi foi humilde. Davi continuou os campos, e a partir dessa unção, Davi, ele precisa de enfrentar um leão, Davi precisa de enfrentar um urso, e isso tudo o capacita mais para frente. Às vezes, o milagre que a gente quer lá na frente, a gente fica esperando um start para acontecer. Mas a atitude de Davi em ser humilde e continuar no campo e esperar o tempo de Deus se cumprir, foi o primeiro passo para ele assumir o trono. A primeira característica de rei de Davi foi a humildade, foi reconhecer que o tempo era de Deus e não dele. Não é porque o óleo já tinha se derramado sobre a cabeça dele que ele já podia governar, que ele já podia ir lá, juntar o exército e falar: Saul, Deus disse que eu sou o governante agora. Então, nós não podemos ter vaidade. Às vezes, nós nos capacitamos, às vezes nós estudamos, às vezes nós somos bons, dominamos alguma coisa, às vezes nós dominamos a palavra, às vezes nós dominamos um tipo de conhecimento geral, mas nós não sabemos esperar a hora certa daquilo ali. Nós não sabemos, a nossa vaidade atropela o tempo de Deus na nossa direção. E em 1 Samuel 16:12,
Davi fala que, em 1 Samuel 16, 12, Davi tem um óleo derramado sobre a sua cabeça. Então, a partir dali, foi o que eu disse, não posso repetir, tá, gente? Porque eu vou falando que vem, aí depois eu olho aqui e eu vou falar. Então, Davi usou esse tempo no campo para se aperfeiçoar. Davi usou esse tempo de solidão, porque no campo ele estava sozinho. Ele aproveitou aquele tempo para se aperfeiçoar. Ele não desprezou as ovelhas. Às vezes nós temos uma coisinha pequenininha para fazer, e nós desprezamos, nós falamos, eu sou mais que isso, eu posso fazer mais. E nós precisamos de usar esse tempo de dificuldade, esse tempo de escassez, para nós nos aperfeiçoar. Você que foi para gravar, Eva? Depois que Davi estava no campo se aperfeiçoando, Davi começou a ser capacitado para servir. Então, olha para você ver como é que Davi não teve vaidade. Ele estava no campo, ele estava cuidando das ovelhas, e depois dele ter sido ungido, ele ainda serviu Saul. Ele foi lá tocar para Saul, e depois, mais uma vez, ele foi lá para livrar a cara de Saul, quando ele decide enfrentar o gigante. Então, nós temos que aproveitar esse tempo para nós aprendermos a servir. Nós temos que aprender a usar a nossa capacidade, o que a gente consegue, o que a gente aprende, para aprender a servir. Nesse tempo de escassez, nesse tempo de solidão, de isolamento, nós temos que aprender a adorar a Deus. Não só servir o homem, mas servir também a Deus. Olha para você ver, enquanto Davi cuidava das ovelhas no campo, ele aprendeu a tocar harpa. Ele aprendeu uma forma de chamar a presença de Deus. Esse tempo que nós estamos em casa, esse tempo que nós não podemos sair para a rua, porque antes tudo era não ter um tempo. Nesse tempo agora, o que nós temos feito para aprender a chamar a presença de Deus? Nós temos tempo para ficar dentro do quarto, nós temos tempo para ficar a sós com Deus. E o que nós temos feito para estreitar o nosso relacionamento com Deus? Davi aprendeu a servir o homem, mas ele aprendeu primeiro a servir a Deus. E esse aprendizado de Davi de servir a Deus fez com que ele aprendesse a colocar tudo o que ele fazia, dar o mérito para Deus. Então, lá na frente, ele segue a história e Davi... Opa, peraí, tá me ouvindo ainda? Então tá. Davi, ele poderia ter tido, nessa oportunidade que ele vai servir Saul, ele poderia ter sido vaidoso e dito, não, eu não. Eu tô ungido rei mesmo, vou deixar esse rei ficar perturbado. Alguém vem cá e corta a cabeça dele, eu assumo o trono. Mas Davi não. Davi usou a unção dele em favor do outro. Às vezes nós nos julgamos muito melhor que o outro, muito mais capacitado que o outro, muito mais crente que o outro, e em vez de nós usarmos a nossa capacidade, nosso relacionamento com Deus para orar por outra pessoa, para pedir que o Espírito do Senhor sobrevenha sobre outra pessoa que aparentemente está pior, que aparentemente está perturbada, nós fazemos julgar aquela pessoa. E Davi não fez isso. Davi, com a maior humildade do coração, foi lá, sentou, tocou para o rei voltou, ficou tranquilo e Davi foi embora. Se nós conhecemos de fato e nos relacionamos com Deus, nós estamos fazendo a coisa errada. Se nós temos a unção de Deus, se nós reconhecemos que somos filhos de Deus, mas quando a gente vê uma pessoa em situação ruim, nós não usamos esse conhecimento em Deus, essa fé que nós temos em Deus, em favor daquela pessoa, nós precisamos rever a nossa rota. Se nós não podemos chamar a presença de Deus para que uma outra pessoa seja abençoada, nós precisamos rever a nossa rota de caminhada. Isso acontece em 1 Samuel 16, 14. E a história segue. Depois que Davi toca para o rei, capítulos à frente, lá isso já no versículo 17, mais ou menos, Davi é mandado
Jessé para levar comida para os seus irmãos. E aí entra a segunda situação: seja corajoso e atento. Nesse tempo que a gente está em casa, que a gente precisa de aperfeiçoar, que a gente precisa de melhorar para quando tudo abrir, nós termos capacidade para provar que somos, que podemos fazer algo, que podemos ocupar um cargo. Nesse tempo, nós precisamos também criar coragem e ficar atentos. Porque a oportunidade, ela não é nominável. A oportunidade não tem nome. Você não vai chegar num lugar e vai estar escrito lá, oportunidade de emprego. Isso que você precisa. Você não vai chegar num lugar e vai estar escrito lá, oportunidade para um cargo melhor. Isso depende de atenção. Tem um ditado que diz que cavalo selado não passa duas vezes, né? Então, Davi, ele foi corajoso, mas primeiro ele foi atento. Quando ele chega lá chega perto, diante do gigante, que ele escuta aquela confusão toda, Davi no coração dele fala, não, peraí, eu sirvo Deus, eu sirvo o Senhor dos Exércitos. Eu posso pelejar contra esse gigante, mas peraí, o que eu vou ganhar se eu pelejar contra esse gigante? Qual é a recompensa? Nós temos capacidade, mas muitas vezes nós não aproveitamos a oportunidade. Muitas vezes nós não fazemos a pergunta-chave, o que eu vou ganhar se eu fizer isso? Não que nós temos que ser egoístas, temos que ser vender a todo custo, mas nós temos que usar as nossas habilidades também em nosso favor. Nós temos que saber aproveitar o momento certo para falar, mas o que eu ganho com isso? Ninguém aqui quer fazer, eu dou conta? Qual que é a recompensa? E Saul e o próprio os soldados disseram, olha, a recompensa é essa. E Davi disse, eu luto com esse gigante. Só que todas as vezes que você falar assim, eu faço isso, você falar assim, eu posso abrir essa empresa, eu posso conseguir esse trabalho, vai ter um Eliabe do seu lado para falar assim, o que você está falando? Que ideia que é essa sua? Cala a boca, o que você está fazendo aqui? Você deveria estar lá cuidando daquelas pobres ovelhinhas. Mas é nesse momento que Deus tira Davi do que ele estava fazendo e coloca Davi no que Deus queria. Às vezes você vai precisar de deixar o que você está fazendo para você se tornar o que Deus quer. Às vezes nós nos pegamos, nós nos travamos numa coisa que nós estamos fazendo. Às vezes nós estamos ali fazendo a mesma coisa, repetindo a mesma coisa, e aquela ali que é a minha função, aquela ali que é a minha função. Mas chega uma hora que Deus te tira da sua função, porque Ele tem alguma coisa, Ele quer que você seja alguma coisa. Então, nós precisamos estar atentos também para essa situação. E no capítulo 16, no capítulo 17, versículo 24 até o 31, que narra essa parte da história de Davi. E Davi vê a oportunidade. E Davi, ele vê a oportunidade de mudar a vida de sua família e a sua própria vida. Só que Davi, ele não almejou, tipo assim, se eu ganhar desse gigante, eu vou ser rei. Não. Uma pequena coisa que Davi decidiu fazer fez ele ganhar a admiração do povo. Uma pequena coisa que você faz, que parece ser boba, uma coisa que parece muito simples, te coloca na mira do rei, te coloca na mira do cargo que você quer, te coloca na mira de alcançar os seus objetivos. Uma coisinha simples que você faz. Olha para você ver. A história de Davi mudou quando ele foi levar marmita. Quando ele foi levar marmita. Então, assim, às vezes é uma coisa muito simples e nós não temos humildade para fazer. Às vezes nós pensamos assim, não, isso aí, manda o fulano de tal fazer, isso aí não é para mim, não. Só que nessa coisa simples aí pode estar a sua oportunidade de mudar, de dar um up na sua história. Talvez seja largar o que você está fazendo hoje para se tornar o que Deus quer amanhã. A atenção de Davi foi exatamente nisso. Primeiro ele ouviu. E ele viu, ninguém aqui tem coragem de enfrentar esse gigante, mas eu tenho. E quando ele foi falar com Saul, o Saul falou assim, você é doido, menino? Você é um jovem ainda. Esse gigante, ele luta desde a mocidade dele, ele vai te trucidar.
E Davi fala assim, ó, rei, eu sei que eu sou jovem, mas eu sou pastor de ovelhas. Pastor quer dizer o que governa, o que dá ordens. E Davi disse, ó, eu sou pastor de ovelhas. E uma vez, um leão atacou, pegou uma das minhas ovelhas. E Deus permitiu, e Deus me entregou aquele leão. Deus me deu força. E eu agarrei aquele leão pela barba e o matei. Outra vez, veio um urso. E esse urso pegou uma ovelha. E da mesma forma, Deus me capacitou para eu vencer aquele urso. Então, Deus me capacitará. E ainda hoje, ele vai me entregar a cabeça desse gigante. Davi sabia quem era por ele. Davi sabia quem pelejava por ele. Será que nós sabemos quem peleja por nós? Será que quando nós estamos diante de uma oportunidade, nós sabemos em nome de quem que nós podemos ir? Ou nós simplesmente nos apegamos à nossa pouca capacidade? Onde será que está fundamentado a nossa fé? Porque nós temos fé que Deus vai fazer? Temos. Mas e na hora de agir para Deus fazer? O que nós fazemos? Davi, mesmo sendo repreendido pelo seu irmão mais velho, pelo rei, ele falou assim, não, eu sei o Deus que eu creio. Eu sei quem peleja por mim. E Davi, ele foi determinado, porque Eliabe falou, o que você está arrumando, Davi? Sai daqui, vai embora. E Saul falou da mesma forma, você está ficando doido, esse gigante vai te matar. E quando Davi encontra o gigante, o gigante falou com Davi, quem você acha que você é, menino? Você acha que você vai fazer o quê? Você acha que eu sou algum cachorro? Você vem comigo com pedra e pau? E Davi disse para o gigante, olha, ainda hoje, Deus me entregará a sua cabeça e eu vou acabar com você. Então, nós precisamos confiar no que Deus fala conosco. Nós precisamos ver a oportunidade e estar atento para o comando de Deus. Vai chegar uma hora também que nós vamos pedir uma coisa e simplesmente não é para ser. Nós também temos que saber quando rejeitar uma coisa que parece uma boa oportunidade. Não existe uma coisa mais difícil do que você pedir para Deus uma coisa, aquela coisa chegar e Deus falar com você, não pega. Porque nem tudo que a gente pede, nem tudo que a gente quer é enviado por Deus. Às vezes o diabo nos ouve e vem trazer aquilo ali. E aquilo parece uma coisa boa, mas o diabo está pronto para aquela armadilha, com aquilo que você tanto quer, que você tanto almeja, ele está pronto para trazer para você e te entregar de bandeja. Às vezes você está pedindo um emprego, às vezes você está pedindo alguma coisa assim, o diabo vem e traz para você na bandeja. Só que, mesmo o que a gente quer e o que a gente ora pedindo, quando chega, nós temos que saber, Deus, foi o Senhor que mandou isso para mim? Isso é da parte do Senhor? E Davi, ele se colocou à disposição para aquela batalha. E Saul não teve o que fazer. Quando você se dispõe para fazer algo que ninguém quer fazer, quem está no comando sabe. Olha, não tem ninguém para fazer, eu vou ter que deixar fulano. Então, é extremamente necessário que nós tenhamos determinação, que nós estejamos atentos para o momento que a oportunidade chegar. A gente precisa também de coragem para dizer, essa é minha. Nós precisamos de coragem para dizer, não, eu vou entrar nesse negócio. Não, essa situação aqui não é para mim. A coragem ela deve ser para o sim e para o não. Nós precisamos ter essa coragem. Nós não podemos nos amedrontar com as afrontas. Porque, olha para você ver, ó, Davi estava do lado de um exército de, sei lá, milhares de soldados treinados, acostumados a ganhar, a lutar. E mesmo assim eles estavam com medo. Então, às vezes, a gente está diante dessa situação. Nossa, mas fulano de tal está tão acostumado a fazer isso e ele está com medo, eu não vou fazer também, não. Nossa, fulano de tal faz isso há tanto tempo, mas ele não quer, eu não vou fazer também, não. Talvez seja a sua oportunidade. Deus enxerga uma oportunidade muito diferente do que o que a gente enxerga. O que para nós é o fiasco,
para Deus é o começo de tudo. A morte na cruz, até para o próprio diabo, foi o fim, mas a morte na cruz foi o começo. Então, às vezes, parece que está acabando, parece que acabou, parece que morreu, mas não, é o começo. E a gente precisa dessa coragem para a gente caminhar em direção àquela afronta. Saul, o Golias falou com Davi, vem então, você está achando que você está mexendo com um cachorro? E Golias era um gigante, gente, acostumado a lutar. Então, imagina o desespero de Davi indo enfrentar aquela situação. É o mesmo desespero nosso de enfrentar o mercado, de enfrentar um chefe, de enfrentar um cliente, de enfrentar uma igreja, de enfrentar um altar, de enfrentar uma célula. É o mesmo desespero, só que guardado as devidas proporções. Mas medo todo mundo tem. Davi teve medo. Davi temeu uma certa hora. Só que ele sabia por quem ele estava indo. Tanto que quando o gigante falou, eu vou acabar com você, ele falou, você vem comigo com lanças e espadas. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ele foi em nome de quem nunca perdeu. Ele foi em nome de quem nunca empatou. Então, não tinha para o gigante, não teria de forma alguma. Tanto é que, humanamente, se eu for pensar, um gigante acostumado a lutar, morrer com uma pedrada, gente, que loucura que é essa? Como que a pessoa acerta uma pedra na cabeça de um gigante que provavelmente estava em movimento? Se não é o próprio Deus para guiar aquela pedra, o que seria? Mas não tenha uma única oportunidade, um único tiro. Tenha mais. Porque se por um acaso o primeiro não der, você dá o segundo. Nós precisamos também ser perseverantes. Se a primeira pedra que você atirar não funcionar, atira outra. Se a primeira célula que você fizer não funcionar, faça outra. Se a primeira palavra que você der não surtiu efeito, dê outra. Nós precisamos de persistência. Se a primeira vez que você tentou se levantar não funcionou, tenta de novo. Nós precisamos ter esperança. Nosso comportamento durante essa tensão é que vai determinar. O comportamento de Davi antes foi de aprender. O comportamento de Davi durante foi ter coragem de enfrentar. E o resultado de Davi depois foi assumir o trono. Foi assumir o trono. E vencer uma batalha não quer dizer que já está ganho. Vencer uma batalha quer dizer que você passou para o próximo nível. E Davi, ele peleja com aquele gigante e Deus permite que Davi ganhe. E Davi, hora nenhuma, ele se exalta com aquilo. Ele fala, eu sou o cara. Eu venci o gigante que ninguém vencia. Agora, rei, eu sou o rei agora. Porque, para ser bem sincero com você, eu acredito que se naquela hora ali Davi quisesse ser o rei, ele seria. Porque ninguém ali ia contra Davi, talvez. Porque ele ganhou de quem ninguém ganhava. Ele lutou contra ninguém que tinha coragem de lutar. Saul estava lá, amedrontado na cabana. Saul estava lá, morrendo de medo. E Davi foi lá. Então, talvez se Davi falasse com Saul, agora eu vou matar você. Saul teria pedido, pelo amor de Deus, não me mata, não. E nessa situação de Davi livra mais uma vez a cara de Saul, traz a vitória para Israel e começa a ser perseguido por Saul. Então, a sua vitória, quando passa esse tempo, não quer dizer que acabou. Não quer dizer que agora você está rico, que agora você tem uma igreja, que agora você tem uma célula linda, que agora você pode isso, você pode aquilo. A sua vitória quer dizer, prepara, que vai vir pior. Prepara, que vai continuar. Lembre sempre de quem te capacitou. Lembre sempre. Davi, quando venceu o leão, ele lembrou de quem capacitou ele. Davi, quando venceu o urso, ele lembrou de quem capacitou ele. E Davi, quando venceu Golias, ele também lembrou de quem capacitou ele. Se nós seguirmos essas situações, se nós tivermos esse comportamento, se antes você se capacitou, se antes da sua peleja você se capacitou, se durante você aprendeu a adorar, você consegue passar por isso.
E depois que o deserto acabar, você vai chegar à Terra Prometida. Só que o deserto é difícil. A luta é difícil. Olha para você ver. Moisés foi libertar o povo e no meio do deserto era tão difícil, mas tão difícil, que o povo falou, era melhor ficar no Egito e morrer lá. Às vezes nós vamos sentir saudade da dor que nós já estamos acostumados. Porque enfrentar um novo problema é muito difícil. Enfrentar uma nova situação é muito difícil. Porque se você está numa situação ruim por 3 anos, por 4 anos, você já se acostumou com aquilo. O dia que melhorar, mas aparecer uma outra situação, você vai preferir aquela antiga, porque você já estava acostumado. Então, nós precisamos, ainda assim, perseverar. O resultado é garantido, se você for em nome do Senhor. E quando você chegar ao trono, quando você alcançar o que você tanto almejou, ainda assim, não se esqueça de Deus. Não deixe hora nenhuma de lembrar quem te colocou lá. Não deixe hora nenhuma de render graças a Deus, porque Ele foi com você, porque em todo o tempo, em toda a sua dificuldade, Ele esteve ao seu lado. Olha, Deus, Ele te coloca em situação que parece, às vezes a gente entra em umas situações que parecem ser impossíveis de serem resolvidas. Mas a nuvem de glória paira sobre a nossa cabeça. A nuvem de glória vem trazer o conforto no sol, vem trazer o alimento que você precisa. O nosso problema é que nós não alimentamos da fonte certa. Nós não alimentamos do que é bom para nós. Quando Deus fez o maná para o povo, Deus deu para o povo a necessidade. O que eles comiam era o que o corpo deles precisavam. E mesmo assim eles acharam ruim. Não, a gente quer carne. A gente quer carne. Às vezes nós não nos contentamos com o que Deus nos dá. Nós sempre queremos mais. Nós sempre achamos que temos direito a mais do que temos. E ao chegar no trono, nós temos que manter essa humildade, manter esse cuidado, porque tem um ditado que fala, chegar é fácil, permanecer é muito difícil. Só que se você caminhou com Cristo até um certo momento, continua com Ele. Continua perseverando. E se você, por um acaso, depois que chegar, você pecar, você errar, você cair, não tem problema. Deus não se importa com o seu pecado. Deus se importa com a sua atitude depois do pecado. Saul, ele ofereceu sacrifício para Deus. E ele não podia. Quem podia fazer esse sacrifício era só Samuel, que era o profeta. Quando Samuel foi repreendê-lo, ele falou assim, a culpa é sua. Você não chegou na hora combinada. Saul, ele não assumiu a responsabilidade. Saul se escondeu e culpou uma terceira pessoa. Se nós pecarmos e culparmos o outro, aí teremos um problema. Aí é um problema. Quando nós não assumimos o que fazemos perante Deus. Deus só quer que a gente fale assim, eu errei, eu fiz, me perdoa. Deus está pronto para perdoar. Nós não podemos ficar escondendo atrás do outro, falando, mas eu fiz isso porque fulano de tal fez aquilo, sabe? Mas se fulano de tal tivesse... E essa foi a queda de Saul. Quando Samuel falou assim, o que você fez? Saul disse, a culpa é sua, você não chegou no tempo. Humanamente, Davi pecou muito mais que Saul, gente. Nosso pai. Davi ficou com a mulher casada, mandou matar o marido dela, e por aí vai. Só que quando Natan foi repreender Davi rasgou suas vestes e pediu perdão a Deus. Davi implorou por perdão a Deus. Então, o que fez Davi um homem segundo o coração de Deus não foi porque ele não pecou, foi porque foi a posição que ele tinha depois de pecar. Então, às vezes nós ficamos, nossa, eu pequei, agora já era. Não. Depois que você alcançar o seu objetivo, depois que você chegar aonde você quer, se você errar, reconheça. O que te faz segundo o coração de Deus é isso. É reconhecer que você é falho, que nós não podemos e que Deus é quem pode nos perdoar. E Ele vai nos perdoar. O maior êxito de Davi foi exatamente isso. Foi assumir e pedir perdão. Por isso,
ele até hoje é considerado o maior rei de Israel. No começo, eu li que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, vós também vencerá. Espera aí. Porque agora eu quero ler a primeira parte do versículo. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Então, as aflições que nós sofremos, as tribulações, o tempo difícil que nós passamos, serve para que nós possamos ter paz em Cristo. Nós passamos pelo tempo difícil para que nós possamos aprender a confiar em Deus. Deus permite que nós cheguemos no fundo do poço para aí ele agir. Porque quando você fala assim, ó, não tem mais jeito para isso, é só Deus, é aí que ele age. Porque enquanto tem solução que o homem é capaz de dar, ele não faz, porque o homem toma a glória que é de Deus. O homem toma o que Deus faz. Então, nós precisamos, nesse tempo de incerteza, nós precisamos acreditar em Deus, nós precisamos nos capacitar e, principalmente, esse tempo de isolamento, nós precisamos aprender a chamar a presença do Espírito Santo. Nós precisamos precisamos de ter comunhão com Deus. Nós não podemos ficar presos apenas à igreja. Nós não podemos ficar presos a ir na igreja no domingo para adorar a Deus. Esse tempo de incerteza, esse tempo de isolamento, é para isso. Para nós podermos nos isolar do mundo, mas nos aproximarmos de Deus. Isolamento não quer dizer isolamento social, não quer dizer isolamento de Deus. Deus não tem coronavírus, Deus não transmite coronavírus. Então é isso, nós precisamos estar atentos, nós precisamos nos capacitar, nós precisamos ser corajosos e atentos para na hora que a oportunidade chegar. Se durante esse tempo ruim, esse tempo difícil, nós fizermos essas coisas, eu tenho certeza que ao acabar esse tempo difícil de incerteza, o nosso trono chega. A nossa terra prometida aparece. Pronto, eu já acabei, gente. Acabei. Aleluia. O negócio encerrou. Amém. O tempo já deu lá desenvolvido. O tempo já passou. Eu vou ir falando. Vocês são meu... Não, eu vou desligar isso aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim? Amém. Eu anotei aqui algumas coisas que o Thales foi falando, e eu gostaria de fazer já uma oração com vocês em cima desses pontos. Eu acho que ele abordou aqui muitas coisas e desafios que todos nós temos que vencer nesse período, como o desânimo, aquela coisa de nos sentirmos fracos, a depressão, tristeza, a dúvida, as afrontas, os nossos pecados cometidos. Então, eu gostaria agora de fazer com vocês essa oração, amém? Então, vamos lá. Você não vai fazer os pedidos de oração, não? Eu já quero fazer uma oração específica. Então, tá bom. Mas se alguém tiver uma necessidade, além disso que eu vou orar, pode falar. Mas eu acho que esses pontos aqui vão abranger tudo. Amém? Vamos então orar. Pai, em nome de Jesus, nós nessa tarde queremos agora nos apresentar diante do Senhor com a propriedade da palavra que foi liberada. Deus, nós nos colocamos agora com a autoridade de filhos e filhas do Senhor. E Deus, nós queremos agora chamar à existência tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Deus, para o Senhor, não era uma surpresa que uma pequena pedra poderia derrubar um gigante. Não era surpresa aquele dia que Davi estava levando uma marmita e ele foi visto ali como um grande guerreiro. Pai, não é surpresa para o Senhor esse dia de hoje, cada um dentro da sua casa, participando hoje dessa célula. E Deus, e hoje nós queremos de uma maneira específica, com uma oração específica, declarar ao Senhor
Deus, que nós reconhecemos que o Senhor tem o governo. Deus, que nenhuma das coisas saiu do controle das suas mãos. O Senhor as conhecia antes mesmo que elas já existissem. Deus, aquilo que para o nosso futuro ainda será algo que iremos descobrir, o Senhor já sabe. O seu campo de visão é totalmente diferente do nosso. O Senhor consegue ver os limites que nós não conseguimos ver. E Deus, e por isso hoje, nós queremos entregar o controle, nós queremos entregar o governo. Não queremos que o nosso coração seja preso, Senhor, aquilo que nos afaste do Senhor, aquilo que nos impeça de ver a sua glória sendo manifesta em nós. E Deus, e assim, como Davi, ele foi diante daquele gigante pelo poder do seu nome, ele foi no seu nome. Nós queremos hoje, Senhor, declarar que nós estamos indo diante de todos esses obstáculos que nós vivemos hoje no nosso presente, também no nome do Senhor. E nós queremos hoje, Deus, declarar isso em unidade, porque nós conhecemos que o nome do Senhor tem poder, não para algumas coisas, tem poder para fazer todas as coisas. E nós queremos declarar isso junto nessa tarde, pelo poder que há na palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? E nós agora vamos fazer o seguinte, nós vamos declarar então sobre essas dificuldades, qual é o nome de Deus. Amém? Então, nós vamos fazer assim, ó. Todo mundo vai repetir, viu, gente? Tá bom? Então, vamos lá. Pode liberar o áudio aí de todo mundo, Vitor? Cara gorda. Não, você não precisa, não. O meu não precisa, só falando com o seu. Isso. Amém? Amém. Então, vamos lá. Eu não ouvi o que você falou, a última frase. Eu falei que agora a gente vai decretar para todos os nossos gigantes o nome de Deus. E assim como o Golias caiu diante do nome do Senhor, as nossas dificuldades também cairão diante de nós. Amém? Amém. Então, vamos lá, diga comigo. Desânimo. 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 Seu nome é motivação. Seu nome é motivação. Seu nome é motivação. Desânimo. Seu nome é motivação. Isso. Fraqueza. Desânimo. Tristeza. Seu nome é Não, motivação. gente, eu vou falando, vocês repetem. Eu anotei aqui já. Quer que eu vou anotando aqui, ó? Não, eu vou falando e a gente vai declarar junto, tá bom? Tá. Então vamos lá. Fraqueza. Fraqueza. Você vai falar primeiro. Isso. Peraí, seu irmão tá falando. Fraqueza. Fraqueza. Peraí, Fraqueza. só um minuto, Jennifer. São duas palavras. Ela vai falar uma palavra e depois vai repeti-la. Aí vocês repetem as duas de uma vez. Pode ser? Pode ser. Sim. Então, vamos lá. Você tá aí mesmo? Seu nome é força. Fraqueza. Fraqueza. Seu nome é força. Força. Depressão. Depressão. Seu Depressão. nome é alegria e paz. Depressão. Seu nome é alegria e paz. Seu nome é alegria e paz. Dúvidas. Dúvidas. Seu nome é fé. Seu nome é fé. Desafios e afronta. Desafios e afrontas. Seu nome é coragem. Seu nome é coragem. Pecado. Pecado. Seu Pecado. nome é perdão. Seu nome é perdão. Nós declaramos que pela autoridade que é o nome de Deus, nós venceremos todos esses desafios da nossa alma, da nossa mente e do nosso espírito. Nós cremos, Senhor, que há poder no seu nome, que nos faz vencer, Senhor, todos os obstáculos. E não importa qual seja o nome do nosso gigante. O gigante que Davi teve que vencer se chamava Golias. Se o meu gigante hoje se chama depressão, tristeza, dúvidas, Senhor, não importa. Essa pequena pedra agora vai derrubar os gigantes. E nós queremos a tua autoridade no nome de Cristo. Pai, que hoje, nessa tarde, o nosso gigante
para cair diante dos nossos pés. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Alguém tem algum pedido de oração específico além desse ou todo mundo foi alcançado? Tá virando assim de oração. Eu quero falar com a Jennifer no final. No privado? No privado. Isso. Tá bom. Eu Tá bom. depois. Não deixa o Thales sair correndo, não. Por quê? Porque eu vou precisar de você. De mim? Sem você, eu não vou precisar da Jennifer. Gente, Até sábado. Beijo no coração. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, todo mundo. dá um Beijo. sorriso todo mundo aí pra nossa foto. Quê? Um sorriso. De quê? Sai fora. Vai, Ereni. Vai, Ereni, para de vacaiar. Não, Ô, vou Tini. não. Ô, Obrigada. Tini, vai lá, Tini. Oi. Vou Você tá nada. fofinha. Tini, você tá fofinha, Tini. Parece aí. Amo todo mundo, bye Vou bye. não. Eu sei que tá muito lindo. Ei, Ô, Beijo, Rebeca, Jenny. Tchau, tchau. Ela quer falar com o Thales e com a Jane. Beijo, gente. Até sábado que vem. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Beijo no coração. Beijo. Amo todos. Beijo. tem que tocar uma música para acabar. tem que começar com a Eu calma. não fiquei sorrindo, não, tá? Toda minha vida, ó Senhor, te louvarei. Aleluia. Glória a Deus. Amém! Aleluia! Glória a Deus. Ô, anfitrião, Os vivos dão glória!